Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é William, sou lá do Lar Espírita Luz e Amor. Venho através dessa para transferir a palestra da noite de hoje, a palestra online, que é definida pela nossa casa como uma forma de chegar aos corações de todos aqueles que não conseguem estar presentes no LEA. Muitos necessitam e a gente utiliza essa forma online de chegar, fazer com que o Lar Espírita Luz e Amor, o LELA, chegue ao coração de todos. Mas para que a gente comece, sempre uma prece. Vamos pedir nesse instante que a espiritualidade encontra-se ao nosso lado, não só ao meu, mas principalmente no lar de todos aqueles que estão ouvindo esse conteúdo. Pedimos que tudo aquilo que aqui for passado seja de extremo proveito, que possa auxiliar, que possa despertar a vontade, a sede pelo conhecimento, ou possa melhorar o dia de cada uma das pessoas que estiverem ouvindo e principalmente das pessoas que forem próximas das pessoas que estão ouvindo. Possibilite, Senhor, que as energias geradas por conta dessa palestra, um conteúdo simples, mas que possa energizar o lar de cada uma das pessoas que estarão ouvindo e que faça-se a paz no lar de todos. Pedimos licença para considerar a palestra de hoje como iniciada. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 69 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. O autor espiritual é Emmanuel, né? E no seu item 69 ele fala de comunicações, é o capítulo. E começa com a passagem evangélica da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E aí vem a explicação, o texto do Emmanuel, né? Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperatismo edificante. O propósito da exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, mais malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz na assembleia de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. E aí vem as nossas considerações inerentes ao texto, né? Essa parte chama muita atenção, gente. Eu acho isso de suma importância, porque a gente observando a história da humanidade, a gente vê que muitos dos grandes crimes da humanidade foram perpetrados em nome da divindade, em nome de Deus. Outro dia eu estava vendo um filme falando das cruzadas, né? Mataremos a eles porque essa é a vontade de Deus. O lado de lá falava, vamos defender e mataremos quem tentar chegar porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está no Alcorão, ou está no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, na Bíblia, ou pode estar no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos provar que aquilo que está sendo passado se vem de Deus, seja em qualquer época, em qualquer situação. A doutrina espírita não passa por isso, não é verdade? Porque afinal de contas a gente sabe a verdade. Aí já está o primeiro erro. Tudo é interpretação. As comunicações, elas são colocadas, e aqui, como eu estou passando, eu posso ter uma outra pessoa que interpreta de uma maneira diferente, ainda num âmbito positivo.
A gente vai ter a semana inteira essa palestra sendo rodada no Lela. Esse é o mesmo tema na quarta, na quinta, na sexta, eu que estou passando aqui na sexta-feira online, que vai entrar na rede, e também no sábado à tarde. Cada uma pessoa vai passar a sua impressão ao longo sobre o tema, mas cada um vai fazer uma abordagem diferente. A importância é que seja de teor positivo, porque quem tem o dom da palavra pode magnetizar e jogar tudo a perder. Então, a importância das comunicações. E aí vem porque eu falo que essa parte é importante. Muita gente fala, a espiritualidade nos passou. E aí nós precisamos perguntar, que espiritualidade que está falando conosco? Qual é a espiritualidade que está lado a lado conosco? A resposta também está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Como somos, nos dirá quem está conosco. A lei da afinidade. E muitas das vezes a gente, com muito boa intenção, ainda acaba acreditando em tudo que é passado, porque é passado pelo lado de lá, pelo lado da espiritualidade. Aqui no nosso planeta físico, na parte física, nós temos mais espíritos bem intencionados ou mal intencionados. A grande maioria ainda são espíritos vacilantes. Muitos são mal intencionados e alguns são muito bem intencionados e, vamos dizer, evoluídos. Então a grande maioria está a caminho ainda do Pai, vamos dizer assim. Ora, se isso é assim, e se a morte não transforma ninguém em espírito de luz, significa que do lado de lá é a mesma coisa. Então a nossa vigilância do lado de cá, ela tem que ser redobrada. E eu repito, os maiores crimes da humanidade foram cometidos em nome de Deus. É inegável também que muita gente procura a casa espírita, às vezes buscando uma comunicação, como ele coloca num dos tópicos aqui, né, que as pessoas buscam os seus parentes. Alguns já se encontram em relativas condições de equilíbrio e desejam que os parentes passem as instruções do que ele deve fazer, que ele coloca lá. Ó. Bela e humana dilatação os laços do amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue que quem ele serviu de pai ou irmão, na verdade, diga o que é que ele tem que fazer. Para onde que eu tenho que ir? Será que se eu for para lá eu vou ficar bem de vida? Será que se eu for para lá eu estou dando uma boa situação para os meus familiares? Será que eu vou me dar bem? Será que é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós quando codificou a doutrina, quando passou o livro dos Espíritos, quando explicou para que serve a mediunidade? Será que esse é o objetivo? Ou esse é uma deficiência nossa enquanto espíritos, querendo que a espiritualidade traga mastigado aquilo que nos cabe, que é a parte mais importante de tudo, o livre-arbítrio, é a livre escolha. Se a gente ficar na dependência de que o espírito fale para a gente se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, o nosso aproveitamento nessa jornada será zero. Então essa parte a gente tem que desconsiderar. É claro que toda vez que a gente fala nisso, a gente vê também muitas situações, quando a gente fala em comunicação, a primeira pessoa que vem a palavra, até falei isso no Lela hoje, é Chico Xavier, porque Chico Xavier ele atuou muito com as suas comunicações, com seus livros, lógico, né? Mas quantas mães foram beneficiadas com as mensagens dos seus filhos? Quantos pais receberam comunicações das suas esposas, dos seus avós, e que fizeram com que ele se equilibrasse muito? Primeiro, porque ele teve a certeza de que a vida continua. A obra do Chico Xavier, ela vem em continuidade, em complemento ao kardecismo que foi codificado por Allan Kardec. Vamos dizer que ele fez a parte prática daquilo que está na teoria. E era necessário que as pessoas dessem crédito a isso, que elas recebessem uma mensagem, e a gente tem relatos diversos de pessoas que acabam recebendo informações que, por mais que ele colocasse um detetive, que não era o caso, que não tinha recurso financeiro e nem tinha esse interesse, não sabia nem quem estava ali procurando. Então vinham informações de caráter sigiloso daquela pessoa, daquela família, que somente
ele, aquele espírito comunicante, saberia e o pai também. Por quê? Porque era importante que as pessoas dessem crédito, acreditassem. Tudo aquilo foi preparado. Várias pessoas tentaram fazer armadilhas para pegar o Chico, como aquele caso dos 2 repórteres brasileiros que se passaram por ingleses para ludibriar ele e para pegar ele no pulo, né? E ele fez a reportagem, tudo tal, e cada um foi para casa e falou: viu como que ele é um pilantra? Ele é um embusteiro, ele só faz para algum outro tipo de interesse financeiro, tal, e beleza. E foi embora, um para cada um, para sua casa. Aí quando chegou lá, um deles chegou e falou assim, ligou para o outro e falou assim: você viu o livro? Claro que não, vou ver um negócio desse. É uma comunicação falsa. Ele falou: abra o livro no prefácio. E aí quando ele abriu, estava lá uma dedicatória, não do Chico, do Emmanuel, né? Passando a dedicatória para o nome verdadeiro daquela pessoa que estava tentando enganar o Chico. Então, ali, tudo isso foi casos pensados para que as comunicações corroborassem aquilo que está na parte textual do Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós, tanto ouvindo passagens onde que as mães recebem cartas, quando a gente perde um parente, a gente também quer ter uma mensagem. Há alguma coisa errada nisso, gente? Eu estou fazendo errado? Afinal de contas, eu sou espírita. Eu sou um espírito, faço palestra no Lela, estou no Lela desde 1985. Se eu perder minha filha, se eu perder minha mãe, se eu perder meu pai, eu sei como é que funciona, eu não vou sofrer, não é verdade? Não, não é verdade. A gente sabe na teoria. A vivência, a prática da parte psicológica é outra coisa completamente diferente. Principalmente na época da pandemia, a gente observou que muita gente acabou sentindo demais a perda dos seus parentes, e sendo espíritas, atuantes, a gente percebia pessoas completamente depressivas. Mas como que a pessoa vai entrar em depressão? Ela sabe que está no livro, até no decorado, como é que ela está sentindo? A comunicação que o Chico deu era o suficiente para ela entender que ela não precisa sofrer. A teoria é muito bom, a prática é outra coisa completamente diferente. Mas eu preciso de uma mensagem? Não, eu preciso vivenciar o luto da melhor maneira possível. Por conta disso, a gente acabou criando um trabalho novo que tem na casa, que é o diálogo fraterno. Esse trabalho é voltado diretamente às pessoas que sofrem em demasia com a partida dos seus entes queridos. Como a gente fala sofre em demasia? Porque, gente, todos nós vamos sentir a perda de um pai, de um filho, então, de um irmão, de um amigo querido. Às vezes a gente tem parentes dentro de casa que a gente tem menos afinidade do que um amigo que está se presente na hora das nossas maiores dificuldades. Essa pessoa parte. A gente fica realmente triste. Agora, tem algumas pessoas que sofrem demais. Então, o diálogo fraterno foi criado para essas pessoas. E muita gente ainda acredita que no diálogo fraterno a gente vai ter mensagens, comunicações. Isso não acontecerá nesse momento. Se talvez isso aconteça, talvez aconteça num terceiro momento, daqui 5, 10 anos. A gente nem tem estruturado para isso. O objetivo do trabalho é que a gente consiga se equilibrar emocional e espiritualmente com outras pessoas que passam pela mesma situação, transferindo a tristeza extrema, da dor da perda, pela saudade do distanciamento temporário. Mas isso, quem participar, quem necessitar, procure-nos na orientação e a gente dará os caminhos dessa situação. Mas aí eu pergunto, ou a pessoa pode perguntar: então eu não devo procurar por mensagens? Algumas pessoas necessitam demais. O nosso centro não tem esse trabalho. Mas está errado procurar? Acredito que não. Mas aí vem outras perguntas que nós devemos responder, porque a nossa doutrina é uma doutrina de razão. Tem a parte emocional, mas é razão. Nossos parentes estão em condições de enviar mensagens para que as pessoas que assistiram o filme Nosso Lar, do Chico Xavier, ou leram o livro, várias passagens, está lá onde o André Luiz, que é o principal, né, do livro, ele quer encontrar com os parentes, quer voltar para casa. No outro, a pessoa quer mandar comunicação, mas ela não está preparada. Nossos parentes estão em condições de enviar mensagens? Será que essas mensagens, se elas chegarem até nós, vai nos melhorar? Será que nós também não vamos querer ir para o outro lado para ficar com eles? Isso será positivo?
Todas essas são perguntas que nós devemos nos fazer para que a gente possa entender se isso vai fazer bem. Ou será que não é melhor a gente fazer uma prece transferindo energias para que ela se equilibre do lado de lá, para que nós também nos equilibremos do lado de cá, para quando for o momento do reencontro, de ser um momento positivo para todos nós. Vamos imaginar que você chegue não no Lela, porque eu acabei de falar que no Lela a gente não tem o trabalho das comunicações, a gente vai para um lugar e a pessoa logo de cara passa uma mensagem para a gente. A gente vai conseguir dar crédito? Ou será que nós vamos dar crédito demais? Quanto tempo seu parente desencarnou? Fazem 40 dias. Pelo nosso conhecimento, será que ela já está em condição de dar uma mensagem? Muito provavelmente não. É 100% de certeza do que eu estou falando? Também não. Só quem pode saber é o pessoal lá de cima. Quantos casos de pessoas que procuraram Chico, com tudo isso que eu falei, até mesmo nesse caso da pessoa que tentou iludir ele, né, dos dois jornalistas que tentaram iludir ele, muitas pessoas, e foi comprovado que era alguma coisa realmente certa, outras pessoas receberam mensagens e começaram a xingar, falar que o filho dele não poderia falar aquilo de jeito nenhum, vários relatos também. Aí eu pergunto, será que nós contamos tudo da nossa vida para os nossos pais? Se a gente não imaginar que eu estou com um tempo de vida relativo, vamos voltar lá para a adolescência. Qual adolescente não deu umas caneladas? Qual pessoa não esqueceu aquilo que o seu pai falou ou fez alguma coisa errada que não contou? Será que os nossos filhos passam tudo para nós? De repente acontece o desencarne e chega lá a pessoa e começa a contar alguma coisa que os pais ou aquele que está recebendo a mensagem não acredita. Como é que ficaria? Aquela comunicação cai por terra e todo aquele preparado do lado de lá cai por terra. Para que a gente possa receber uma comunicação, a gente tem que estar preparado. A espiritualidade vai preparar o lado de cima e vai nos preparar aqui embaixo para que haja a sintonia, a emissão e a recepção da mensagem caindo para a gente de maneiras positivas. Se a espiritualidade perceber que aquilo vai desequilibrar um dos dois, a comunicação não irá acontecer. Eles do lado de lá são muito inteligentes e sabem. Mas se eu receber uma mensagem, qual vai ser o meu critério? O tema de hoje. Provar se o Espírito vem de Deus. O conhecimento, eu estou muito necessitado e o meu psicológico deseja uma mensagem, mas aí tem que passar pelo crivo da razão. A nossa doutrina é isso, gente. Temos que estar muito atentos. Quando falamos de comunicação, a gente também observa o que é que evoluiu demais no nosso planeta. A comunicação. Hoje a gente tem tudo girando em função de informação. A internet trouxe uma revolução que a minha geração, que é mais antiga, pôde acompanhar de carteirinha. Eu sou da época do telex, eu sou da época da máquina de datilografar, né? O computador era um sonho. Isso aqui era uma coisa futurista e hoje a gente tem isso na palma da mão. A internet traz uma gama de informações muito grande, comunicações de todos os sentidos. A internet é a base central de todas as nossas informações hoje e a gente tem tudo à nossa disposição, coisas do bem e coisas do mal. Mas aí, William, eu vou preferir buscar na internet só um conteúdo espírita, porque afinal de contas a outra coisa não presta. Então não quero saber de mais nada. Tá certo. Então tudo que você pegar do conteúdo espírita é relevante e é importante, certo? Gente, de novo a mesma frase. Provai se as mensagens vêm de Deus. Né? Se a gente procurar conteúdos espíritas, a gente vai encontrar muita coisa. Né? Outro dia eu estava procurando na internet, estava meio caidinho, falei, porque a gente pensa que a gente faz palestra, a gente não precisa. Fui procurar um conteúdo espírita, né? E aí tá lá. Primeira coisa, vi a figura do Divaldo Pereira Franco e a chamada 3 dias de escuridão, colapso total. Será que esse conteúdo realmente traz alguma coisa de positivo? Ou ele está querendo alguma outra coisa? Data limite. Quantas mensagens temos falando de data limite? Hoje peguei uma coisa, aí pelo amor de Deus, gente, não vou entrar no lance
político. Prestem atenção, estamos falando de espiritualidade. Está lá uma figura de Bezerra de Menezes e está lá: Alexandre de Moraes, esse será o motivo do seu desencarne. Alexandre de Moraes e Lula, a prisão já está marcada. Figura do Bezerra de Menezes. Vocês acham que Bezerra vai passar uma mensagem com esse conteúdo? A preocupação que ele tem na espiritualidade é muito outra. Então nós também temos que estar atento para não cair em armadilha de pessoas que querem apenas cliques, quer ganhar dinheiro com a nossa vontade de buscar um conteúdo positivo. Então temos que filtrar, temos que observar, porque comunicações temos de diversas situações. Numa parte dos espíritos, nós temos, acho que no capítulo 20, falando que apenas lobos caem em armadilhas de lobos. Nós devemos estar atentos para filtrar o que devemos consumir. Eu não devo ver isso, de repente a gente pode até ouvir para verificar o que está dentro. Mas acreditar e puxar para dentro da gente, voltamos ao início. No passado, ou até mesmo muito recentemente, recentemente a gente tem em Israel pessoas morrendo com guerra, cada um buscando o seu Deus. Nós não podemos fazer a mesma coisa. Temos que filtrar, analisar, raciocinar sobre tudo aquilo que nós estamos consumindo. As comunicações estão aí, mas nós precisamos provar se as comunicações vêm de espíritos que vêm de Deus. Será que vem? Quem é que pode responder? Estejamos atentos, estejamos observando para saber o que estamos consumindo, porque consumindo a gente pode também começar a compartilhar, a replicar e a defender algumas coisas que não são reais. Então, mais importante do que buscar uma comunicação dos nossos parentes, de proliferar material que a gente não tem certeza, se você quer consumir, consuma, mas não replique. Observe, analise, estude os livros, as comunicações que o Chico nos passou, não apenas nas cartas de parentes, mas os livros. Nós temos bibliotecas com centenas de livros que ele nos passou com informações muito importantes. Informações que às vezes até é difícil a gente entender, porque é uma pessoa que mal tinha o primário, trazendo informações falando de células, mônadas, e explicando que em breve a gente teria isso aqui, isso na década de 50. Nada de errado. Então, nós temos onde buscar conhecimento. Mais uma vez, raciocinando. Não acredite em tudo aquilo que o William fala. Busque estudar para avaliar se o William está falando coisas que vêm de Deus. Se os espíritos que estão orientando são espíritos que vêm de Deus. A nossa casa, o Lela, ela tenta pecar para passar a todos a noção do conhecimento. O ensino, o departamento de ensino, nos dá as condições para entendermos o que é importante para a gente trazer para dentro do nosso coração e aí sim replicar. Se é uma coisa do bem, com certeza vocês vão sentir isso. E sentindo, multipliquem. Essa é a finalidade do Lela. Trazer o conhecimento através do departamento de ensino, transferir esse bem pelo departamento de assistência espiritual, através da orientação, das palestras e dos passes. E fazendo com que em breve despertem para a necessidade do conhecimento. Querem conhecer um pouco mais da doutrina espírita? Procurem os nossos cursos. A gente tem o curso que é o Espiritismo, que é online, né? E você pode fazer às terças-feiras às 20 horas da sua casa. Busque conhecimento, é só nos procurar. Espero que o conteúdo tenha sido muito bom. Vamos então fechando os nossos olhos e acreditem, enquanto estão ouvindo esse conteúdo, no seu lar, espíritos de luzes estão aproximando de vocês para transferir o passe, transferindo uma limpeza, como acontece no Lela. A gente sai da palestra, recebe um passe de limpeza, passe pelo passe de tratamento. Nesse caso, vocês vão estar recebendo um passe único, sendo direcionado pela espiritualidade amiga, transferindo aquilo que vocês necessitam. É claro que para isso tem que estar ligados em todo o conteúdo. Senhor, permita uma limpeza sobre cada um de nós para que possamos realmente nos sentirmos mais leves ao final da palestra. Pedimos ainda que
o nosso lar esteja sendo higienizado e que essa higiene espiritual nos envolva e faça com que os nossos próximos dias sejam cada vez melhores. Que as nossas dificuldades sejam suportadas com mais valor. O que é isso? Que eu possa compreender que essa dor vai me fazer crescer, mas que eu consiga lutar com unhas e dentes para superá-la, porque nós não pregamos que devemos sofrer para sempre. Obrigado, Senhor, por esta energia que cai sobre a minha cabeça, ou sobre as nossas cabeças. Quero agradecer, Senhor, por esses momentos em que recebemos a luz do conhecimento, a luz da energia e a serenidade para buscar as comunicações que me serão mais apropriadas. Abençoa-nos, Pai, e permita que na próxima semana, caso eu não consiga frequentar ela, possa dar continuidade ouvindo esse conteúdo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.